Graça e paz, irmãos. Amém? Louvado seja Deus, o Deus de toda glória, o Deus de toda graça, o Deus de todo poder. Bendito seja o nome dele. Amém? Eu sou o pastor Van e quero dar continuidade a esse estudo ao qual nós já começamos. Já tem um estudo aí no vídeo anterior e para você ficar mais inteirado no estudo, ter um pouco mais para compreender melhor essa segunda parte, seria bom você dar uma olhadinha no primeiro estudo, no primeiro vídeo, né, o qual eu lancei, eu postei o vídeo anterior. Aí você vai ter um entendimento melhor do que eu estou falando, desse tema que é muito importante para nós que estamos, vamos dizer assim, saindo da religiosidade. A cada dia eu aprendo mais um pouco, a cada dia eu cresço mais um pouco, a cada dia, né, as revelações da graça, do Evangelho da Graça, né, vai nos trazendo luz, entendimento do Evangelho, das revelações que estão nas cartas do apóstolo Paulo, deixada, né, nas cartas de Paulo para a igreja, para a salvação de todo aquele que crê. Então, a você, meu irmão do canal, se inscreva neste canal Iluminados pela Graça. Dá uma força aí ao seu amigo, ao pastor Van, e se inscreva, porque teremos estudos, vamos tirar, né, as dúvidas que porventura pairam, né, nas mentes, e vamos aqui juntos crescermos nisto aqui, na graça e no conhecimento. Então o tema é a continuação. Talvez não dê para terminar ainda neste vídeo, né, mas faremos um mais um, se assim for necessário. Amém? Então vamos lá, vamos correr, porque os estudos é bastante intenso. A gente não pode chegar a um versículo, né, como eu vejo muitos irmãos da graça, pega um versículo e diz assim, Jesus já veio, e já veio, e já veio, e já veio, e não tem prova bíblica. O que nos convence, eu acredito que o que convence a você são os textos da Bíblia, né? Os que nos convencem, os que nos dá segurança, é você ter base, é você ter conhecimento, é você dizer, está escrito aqui, olha aqui, está escrito, né? Foi assim que Jesus venceu, né, o diabo, Satanás, quando ele disse, está escrito. Então, da mesma forma também, nós temos que ter esta convicção, né? Este pensamento de dizer, mas rapaz, por quê? Como é que você diz que o pecado já foi aniquilado? Está escrito, você que não leu. Amém? Então vamos lá. Então no estudo passado, eu dei início, né, fiz aquela introdução de que a lei, preste atenção aqui agora, a lei de Moisés, né, a lei dos mandamentos, a lei cerimonial, ela foi dada a uma única nação, a Israel, a nação de Israel, né? Aos judeus, como nós conhecemos no Novo Testamento. Então, esta nação, Israel, foi a única nação exclusivamente que recebeu, né, das mãos de Moisés as tábuas da lei, e que foi escrita pelo dedo de Deus lá no monte, né? E Deus ali prescreveu, vamos dizer assim, né, as ordenanças, né, da lei. Amém? Então você está entendido sobre isto. Agora, a continuidade é esta aqui. Então, por que eu estou falando isso? É para tirar algumas dúvidas de quê? De que os preceitos da lei, os mandamentos da lei, e nesta lei continha batismo, Páscoa, que é ceia, dízimo, apresentar criança no templo, votos, jejum, a guarda do sábado. Então tudo isto estava na lei. A lei, ela foi preenchida com 613 preceitos e mandamentos. São 613.
entre preceitos e mandamentos. Agora, estas ordenanças, certo, que foi dada à nação de Israel e foi posta na cruz, você vai ver isso já já. Cristo pegou esta lei e jogou na cruz, cravou na cruz, deixou lá, ela morreu na cruz, ela foi abolida, esta lei dos mandamentos. A religião evangélica e as demais religiões ressuscitaram, né, a lei de Moisés, ou os mandamentos, e imporam, né, no meio dos irmãos, né, dos crentes. Você vai ver isto, ok? Então, a nação que recebeu, para a gente dar início aqui, que recebeu os mandamentos, Israel. A nação que recebeu as ordenanças da lei por intermédio de Moisés, Israel. E nenhuma mais nação. Agora, um detalhe aqui o povo, a nação, único e exclusivamente que recebeu os mandamentos, você vai ver aqui agora, que Deus ordenou, foi a nação de Israel. As ordenanças, os mandamentos da lei foi única e exclusivamente para Israel. Quando eu falo lei, aí você já liga batismo nas águas, Páscoa, que é a tal da ceia, né, que eu praticava tanto, graças a Deus fui liberto, voto, dízimo, lei, dízimo, que mais? Apresentar criança no templo. São as poucas que a gente praticava, né? Que a religião evangélica gosta muito de praticar as ordenanças da lei que não servem mais. Caducou, foi abolida por Cristo. Então essa lei dos mandamentos foi dada única e exclusivamente, essas ordenanças, esses mandamentos da lei, foi dado a Israel. Olha só, vamos começar por isso aqui. Pedro diz aqui, cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele, a Cristo Jesus, seja a glória, agora e para sempre. Amém. Então vamos crescer na graça e no conhecimento. Quando você aprende que o dízimo que você dá não é uma maldição, passou a ser maldição, todo aquele que pratica, né, uma ordenança da lei agora é maldição. Por quê? Porque você está anulando a graça de Cristo. Quando você pratica o dízimo, pratica o batismo, pratica a Páscoa, quando você pratica o voto, quando você guarda o sábado, você anula o sacrifício de Cristo Jesus, porque a lei foi abolida. O que vale para nós, na graça, na nova aliança, foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, Êxodo, então vamos crescer? Vamos lá? Tá comigo? Já deu like, já apertou aí o like, já apertou o sininho? Não é inscrito? Já se inscreveu? Amém? Então vamos embora. Êxodo capítulo 34, vamos lá aqui agora, vamos correr aqui. Êxodo capítulo de número 34, presta bem atenção, versículo de número 1. Versículo de número 1. Presta atenção aqui agora os detalhes da lei, a quem foi dada esta lei dos mandamentos, lei do dízimo, a lei do batismo. Eu tenho que repetir isso, porque os irmãos só vão entender quando o crer só vem pelo ouvir. Quanto mais ouve, Paulo diz, mais seria bom para a libertação dele. Paulo, eu vos falo as mesmas coisas para melhor entendimento de vocês, para que vocês cresçam, para que vocês aprendam, para que vocês entendam o que eu estou escrevendo, o que eu estou falando. Amém? Então, para uns, pastor, o senhor fala demais, mas para outros é necessário, tá bom? E eu falo tanto para os cultos, para os que têm conhecimentos, para os que não têm. Este é meu público e eu tenho que respeitá-los, né? Da mesma maneira, uns e os outros, tá bom? Beleza? Vamos lá? Então, olha só para quem foi dada a lei de Moisés. Qual foi o povo? Disse o Senhor a Moisés, Êxodo 34, versículo 1. Talhe 2 tábuas de pedra, semelhantes às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Agora, versículo de número 27. 27. Opa, perdão. 34. Agora o 27.
Disse o Senhor a Moisés: escreva essas palavras, porque é de acordo com elas que faço aliança com você e com o mundo, com você e com a igreja evangélica, com você e com as testemunhas de Jeová, católico, não, com os evangélicos, não, com o adventismo do sétimo dia, também não. Está vendo aí? Olha só o versículo 27, Êxodo 34, versículo 27. Disse o Senhor a Moisés: escreva essas palavras, porque é de acordo com elas que faço uma aliança. Deus falando para Moisés, faço uma aliança com você, Moisés, e com Israel. Havia outras nações aqui? Sim. Deus fez aliança com Israel, com as demais nações? Não. É fácil de entender ou não é? Sim. Concorda? Então vamos seguir. Primeiro texto. Segundo, Deuteronômio capítulo 4. Deus fez uma aliança com quem? Moisés, o legislador, e Israel, a nação de Israel. Deuteronômio capítulo 4, versículo de número 1, que diz: e agora, ó Israel, presta atenção, ó Israel, ouça os decretos e as leis que lhes estou ensinando a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Dá a quem? A todas as nações? Não. A quem? A Israel. Amém? Tá fácil ou não tá fácil? Olha lá no começo. E agora, ó, aqui ó, Israel, a nação de Israel, recebera os mandamentos, dízimo, jejum, voto, guarda de sábado, apresentar criança no templo. Eu falo as mesmas coisas porque eu aprendi isso, eu praticava isso, e hoje estou livre, liberto, para a glória de Deus. Então, a nação de Israel que Deus fez, Deus deu diretamente esses mandamentos. Agora, versículo de número 44, ainda de Deuteronômio, diz: olha só, presta atenção aqui, esta é a lei que Moisés apresentou ao mundo, a todas as nações, aos gentios, não, a os israelitas. Esta é a lei da Páscoa, a lei do dízimo, a lei do jejum, a lei da guarda do sábado, a lei de apresentar a criança, a lei dos votos, a lei de todas as ordenanças da lei. Então, esta é a lei que Moisés apresentou aos israelitas, não aos gentios, e nem tampouco a mim e nem a você, que está me vendo pela primeira vez. Amém? Glória, dá o like e aperta aí o sininho e se inscreva no canal, compartilha para a glória de Deus. Tem muita coisa boa para a gente desfrutar. Versículo 45, ele diz: estes são os mandamentos e decretos. Olha só, estes são os mandamentos e os decretos e as ordenanças que Moisés promulgou como leis para os israelitas quando saíram do Egito. Para quem? Para os israelitas. Está lembrado aqui as leis? Quais são as leis? Quais são os mandamentos? Quais são os decretos? Quais são as ordenanças? Dentre as 613 estava o dízimo. Dentre as 613, o jejum. Dentro, o voto. Dentro das 613 decretos e leis e mandamentos, estava lá a guarda do sábado e apresentar a criança no templo. E estava lá. Isto aqui foi abolido por Cristo, meu amado. Você vai ver isso aqui. Então, foi dado a Israel. Quando Israel, Deus tirou do Egito. Agora, Deuteronômio capítulo 4, ainda agora versículo do 5 ao 9. Olha só, do 5 ao 9. Eu lhes ensinei decretos e leis, Deus falando para Israel, como me ordenou o Senhor, e me deu para que sejam cumpridos na terra, na qual vocês estão entrando, para dela tomar posse. 6. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão e saberão, e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos estes decretos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. 7. Pois
Que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos. 8. Ou que grande nação tem decretos e preceitos. Decretos e preceitos. 613. Batismo, dízimo, voto, guarda de sábado, jejum. E assim vai. Todos esses ordenanças que são feitas na religião evangélica e as demais são todos inválidos. Foram todos abolidos. Não tem validade nenhuma para mim, nem para você. Nem para eles, mas eles fazem por quê, pastor? Por pura ignorância. O grande nação tem decreto e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês. 9. Apenas cuidado, muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram, conservem-nas na memória por toda a sua vida. Contem-nas a seus filhos e seus netos, ok? Então, olha só, os preceitos, a lei que foi dada a Israel, seriam passados de pais para seus filhos. Capítulo 5 ainda de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 1 e 6. Então Moisés convocou todo Israel e lhe disse: ouçam, ó Israel, os decretos. Ouçam quem? As nações. Ouça, ó igreja, né? Ouça a religião evangélica, não. Ouça, né? Adventismo do sétimo dia. Ouçam testemunhas de Jeová. Não. Então Moisés convocou todo Israel, não gentios, Israel, e lhe disse: ouçam, ó Israel, os decretos e as ordenanças que hoje lhe estou anunciando. Aprendam-nos e tenham cuidado de cumpri-los. Ok? Versículo 6. Capítulo 5, agora versículo de número 6, que diz: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei do Egito, da terra da escravidão. A única nação que Deus tirou no Egito, que a minha Bíblia diz, foi Israel. E não havia demais nações no Egito. Deus só tirou Israel e lhe deu a lei. Amém? Agora, por que isso? A gente tem que perguntar a Deus. Deus, ele deve saber melhor responder do que qualquer um doutor de teologia. 1 Reis, o que é que diz 1 Reis? Capítulo 8, versículo 9 e 21. Versículo 9. Na arca havia só as 2 tábuas de Moisés, que Moisés tinha colocado quando estava em Horebe, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas, depois que saíram do Egito. Deus fez uma aliança com quem? Os israelitas. Foi com o mundo, todas as nações, com os ímpios, com os gentios, com a igreja. Não, com os dias de hoje. Não, com quem? Com Israel. Deus só fez uma aliança quando tirou esta nação do Egito, somente com os israelitas, através de Moisés. E aqui, versículo de número 21, 9, agora o versículo de número 21, que diz: providenciei nele um lugar para a arca, na qual estão as tábuas da aliança do Senhor, a aliança que fez com os nossos antepassados quando os tirou do Egito. Com quem antepassado? Israel. É difícil entender isto, é difícil aceitar isto, é difícil você entender que o batismo, que a Páscoa, que guarda de sábado, que apresentar criança no templo, que dízimo, que voto, que ungir com óleo, foi dado a Israel. Era costume, era decretos, voto, mandamentos, ordenanças que foi dado a um único povo. É difícil você, meu irmão, minha irmã, entender isto? É difícil, viu? Tá difícil. Deuteronômio capítulo 7, ainda Deuteronômio capítulo 7, mas hoje você vai ser liberto para a glória de Deus em nome de Jesus. Versículo 6 ao 9, olha o que é que diz o 6. Pois vocês são um povo santo para o Senhor. Quem é esse povo santo? É a igreja, os gentios, é a igreja nos dias de hoje. O seu Deus, o Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Deus escolheu quem? Um único povo, Israel. 7.
O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. 8. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso, ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder de Faraó, rei do Egito, até o 9. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus, ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Amém? Então, essa promessa, esta aliança, esta fidelidade de Deus foi na antiga aliança para Israel, para os israelitas. Tem mais, pastor Van? Tem mais. Vamos ver aqui o Salmo 147, Salmo de número 147, versículo 19 e 20. Presta bem atenção neste salmo aqui. 147, 19 e 20. Olha para quem foi dado a lei dos mandamentos. Preste atenção. Quando eu falo lei, vou repetir. Olha para quem foi dada a guarda do sábado. Olha para quem foi. Não é mais para cumprir, porque foi abolido. Vou já mostrar para você. Olha para quem foi dada a lei do dízimo. Olha para quem foi dada a lei da guarda, de apresentar crianças no templo. Olha para quem foi dada a lei do voto, a lei de ungir. Olha para quem foi dado isso. Tudo isso a religião evangélica e as demais praticam em vão, praticam por ignorância, praticam para dizer que são, né, mais santas ou mais santos do que os outros que não praticam. Mas isso é por pura ignorância, por pura vaidade, né, e não porque a Bíblia manda, porque na nova aliança isso tudo acabou, caducou, envelheceu a antiga aliança e os seus mandamentos. Já eu vou provar para você. Está na sua Bíblia. Está na sua Bíblia. Então, ele revela a sua palavra. Olha, presta atenção aqui para quem foi dado os mandamentos. Ele revela a sua palavra a Jacó e os seus decretos e ordenanças à igreja de hoje. É difícil? Está na sua Bíblia? Está na sua Bíblia. Eu não tenho, não só minha Bíblia que tem o Salmo 147. Na sua Bíblia está escrito. Você tem o Salmo 147 e leia o versículo 19, que todos os decretos e ordenanças só foi dado a Israel. Decretos e ordenanças, dízimo a Israel. 20. Ele não fez isso a nenhuma outra nação. Fechou, bateu, enquadrou, acabou. Está aqui, ó. Deus não deu, não fez, não decretou, não ordenou, não permitiu a lei do dízimo, do batismo, do jejum, de ungir com óleo, de apresentar criança, disso e daquilo outro, da Páscoa que é a ceia. Ele não fez isso a nenhuma outra nação. Todas as outras desconhecem as suas ordenanças. E no final, aleluia. Diga aleluia por isso. Diga glória a Deus por isso. Porque a você está sendo revelado a verdade, né? Por esse seu amigo aqui que Deus ainda usa, né? Pouquinho, mas está usando para ajudar você a sair desse lixo religioso. Vamos lá. Então ele não fez isso a nenhuma outra nação. Nenhuma outra nação ele deu os decretos. Mandou dar o dízimo, mandou fazer voto, mandou guardar sábado. A nenhuma outra nação ele mandou. A não ser único e exclusivamente a Israel. Ok? Então Salmo 147, versículo 19 e 20. Agora olha Romanos. Olha o que diz Romanos. Para a gente fechar aqui. Romanos. Capítulo de número 9, olha aqui revelação de Paulo, versículo de número 4, versículo 9, versículo 4, que diz: ao povo de Israel, deles
de Israel é a adoção de filhos, deles, de Israel, é a glória divina, dele, de Israel, é as alianças, a concessão da lei é de quem? Israel. A adoração no templo de Israel e as promessas. Amém? Então está aqui, foi dado a quem? A Israel para ser o guardador, para praticar a lei. E isso, né? Agora preste atenção que eu vou lhe falar aqui. A lei, ela prefigurava a Cristo. Os mandamentos, as ordenanças, todas as práticas da lei, ela tinha uma figura daquilo que seria real, daquilo que havia de vir, daquilo que seria para sempre. Você quer ver isso? Então a lei, todas as ordenanças da lei, eram uma figura, uma sombra do que seria verdadeiro, do que seria real, do que seria eterno, porque a lei, ela tinha um prazo, teve um prazo de validade. Todos os mandamentos, todas as ordenanças tinham um prazo de validade. E você tem que entender isso, meu irmão. Você, minha irmã, você tem que abrir a tua mente para entender isso. Ah, pastor, quer dizer que a lei teve um prazo até Cristo? Sim. Quer dizer que voto, dízimo, apresentar criança, batismo nas águas, jejum, guarda do sábado, ela prefigurava, ela estava apresentando, embora embaçada, embora ela não sendo a real situação, o verdadeiro sentido, ela prefigurava, ela apresentava aquilo que seria eterno, o Cristo ressuscitado, o Cristo que iria para a cruz. Sim, Hebreus, preste atenção aqui, olha só, Hebreus, capítulo 10 e o versículo de número 1. Preste atenção aqui. A lei traz apenas uma sombra, não é o real, não é o verdadeiro, né? Não era aquilo que durava para sempre, não era o eterno, não era o Cristo para sempre. A lei serviu de isso, os mandamentos da lei, a lei do jejum, do sábado, do dízimo e as demais ordenanças. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir e não a realidade dos mesmos. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, os mesmos sacrifícios repetidos, meses após mês, que é a tal da Santa Ceia, é um sacrifício repetido que nunca podem aperfeiçoar os que aproximam para adorar. Não adianta. A Santa Ceia não vai aperfeiçoar você em nada. Mas quando você crê no sacrifício de Cristo, na morte e ressurreição, no sangue do Cordeiro Imaculado, aí, meu irmão, a tua história muda para sempre. Então aqui, ó, a lei era uma sombra, serviu somente para apresentar Cristo, tipificava Cristo. Agora, então você viu que a única nação que Deus deu a lei dos mandamentos foi a nação de Israel. Na língua hebraica, um detalhezinho aqui. Na língua hebraica, a lei é chamada de Torá. Torá significa instrução ou doutrina. Então era um meio que Deus instruía, doutrinava, um meio que Deus ele educava, né, seu povo com a lei, sabendo que a lei ela prefigurava Cristo, era apenas uma sombra. E Deus trabalhava com seu povo através de ordenanças, com decretos, e no total de 613 decretos, ordenanças e mandamentos. Então a lei era isso, né? Conhecido também como Torá, que é instrução ou doutrina, que são os 5 primeiros livros de Moisés. Também se aplica ao todo Antigo Testamento. O Antigo Testamento que vai de Gênesis até Malaquias. Não. O Antigo Testamento vai de Gênesis até a cruz. Mateus, Marcos, Lucas e João ainda são Antigo
Testamento, beleza? Então a lei continha 613 preceitos e mandamentos. Detalhe aqui, outro detalhe, uma observação. Na lei de Moisés, que foi dada única e exclusivamente a Israel, sim ou não? Sim, vamos apenas rever isso aqui para ficar bem claro quando você disser, epa, não, eu não tenho que cumprir o dízimo, eu não tenho que dar dízimo, porque a lei não foi dada para mim. Primeiro que dízimo nunca foi dinheiro. Diga isso ao seu pastor. Pastor, aonde é que tem uma vírgula dizendo que dízimo era dinheiro? E aonde é que tem um ponto dizendo que o dízimo foi para as demais nações? Nossa, não. Então, deixa eu mostrar aqui 2 versículos para o Senhor, que é a lei do dízimo, do batismo, da ceia, a lei das ordenanças, né? A lei de apresentar criança no templo, que o Senhor pratica na sua igreja. Está errado, pastor. O Senhor não está em conformidade com a graça de Cristo Jesus. O Senhor obedece à lei de Moisés e não à graça de Cristo Jesus, ao Cristo ressuscitado, né? O Cristo ainda tem esse detalhe, o Cristo ressuscitado. Vamos ver aqui, ó, que a lei continha 613 preceitos. Então a lei de Moisés, que foi dada única e exclusivamente a Israel. Salmo, é só você ir lá para o Salmo, é fácil. Você chega aqui no Salmo, aí diz, pastor, desenrola isso aqui, este Salmo, Salmo 147. Aí você vai lá para o Salmo 147, versículo 19 e 20. Aí lê para ele. Ou peça para ele ler. Aí ele vai ler. Ele revela a sua palavra a Jacó e os seus decretos e ordenanças à igreja. Israel aqui, não venha me dizer que esse Israel aqui é a igreja. Não, aqui é a antiga aliança, Antigo Testamento. Aqui é o povo judeu. São os israelitas no tempo de Moisés. Ele revelou as suas ordenanças da lei, os decretos de dízimo e os demais a Israel. Não mandou você dar lei, não. Ele não manda você dar lei. Ah, mas eu dou, dá o dízimo. Ah, mas eu dou porque é o que eu quero. Então você, meu irmão, está em pecado, em desobediência. Vou mostrar já para você. Você está anulando, toda vez que você pratica uma ordenança da lei, você está anulando a graça de Cristo Jesus. E não é um salvo em Cristo, não. O salvo, ele tem a mente de Cristo, ele está na nova aliança e não pratica as obras da velha aliança. Que isso tudo aqui são obras mortas. Peraí. Então, e o versículo 20 diz, ele não fez isso a nenhuma outra nação. Fechou. Todas as outras desconhecem as suas ordenanças. Glórias a ele. Aleluia. Ok? Então, presta bem atenção aqui agora. Olha só outra revelação. Presta atenção. Na lei de Moisés, encontramos os mandamentos, cerimônias. Todos esses mandamentos foram cancelados, abolidos por Cristo na cruz. Você quer saber? Todos esses mandamentos, presta atenção, isso aqui é maravilha de Deus. Depois que eu vi isso, meu irmão, minha irmã, depois que eu li isso, mas eu li com o coração aberto, sem o lixo religioso, sem bagagem nenhuma, né? Sem reserva nenhuma do que eu aprendi na religião. Ser evangélico é ser um religioso, igual a ser um católico, testemunha de Jeová, adventista do sétimo dia, e qualquer um espírita, qualquer outra religião. São todas religião. Então, ser evangélico lhe garante você entrar no céu? Não. Então, presta atenção aqui agora, presta atenção. Na lei de Moisés, encontramos os mandamentos e cerimônias. Todos esses mandamentos foram cancelados e abolidos por Cristo na cruz. Todos eles. O dízimo, jejum, ceia, que é Páscoa, apresentar criança, isso é muito importante, você vai saber disso agora. Apresentar criança no templo,
voto, ungir com óleo, todos eles, que a religião evangélica ainda pratica, inventam, né, um bocado de mungangas, e o povão vai atrás, e o povão vai praticando, né, igual todos eles têm uma pilhinha da religião, apertam o botão da pilha e todos eles praticam a mesma coisa, né, a mesma religiosidade, as mesmas mungangas que são feitos dentro dos templos evangélicos, respeitando outros, mas eu estou falando deste modo aqui, aquele que eu conheço, que eu vivi, que saí de lá para a glória de Deus. Então, todos esses mandamentos que eu vou citar aqui alguns, todos esses foram cancelados, abolidos por Cristo. Quer saber? Próximo estudo. Próximo estudo eu vou provar na sua Bíblia, tá na sua Bíblia, de que esses mandamentos de dízimo, apresentar criança e sábado e outros foram cancelados, abolidos por Cristo na cruz. Não perca o próximo estudo, vou revelar agora, tá na sua Bíblia, não perca, amém? Dá o like, ajuda teu irmão aí, teu amigo, Pastor Van, né? Faça este canal crescer, iluminados pela graça, para a glória de Deus, amém? Até o próximo estudos, assim Deus permitindo.